Alfa! Hoje tinha um aluno indignado com a professora dele porque ela passou esse problema aqui e ele não sabia o que fazer, ele achava que a questão estava errada. Será? Vamos lá. Aqui a gente tem a equação de segundo grau. Então, a gente tem que o A é 3, o B é 4 e o C é 5. Primeira coisa, o A é diferente de 1, a gente não vai fazer soma pelo produto, a gente vai abrir Bhaskara. Começando pelo delta, que seria B ao quadrado menos 4AC. Então, aqui a gente vai ter 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes 3, 12, vezes 5, 60. Tô botando direto aqui o 4AC, 60. Opa, olha só o que aconteceu. E aí o aluno ficou desesperado. Deu negativo. Por quê? A gente vai calcular Bhaskara como menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Ai, meu Deus do céu. Raiz de um número negativo? Tá errada essa conta, professora. Eu não tenho o que fazer. Os senhores têm que saber que o delta ele é muito mais do que um número do qual vocês vão tirar a raiz. O delta, ele é subdividido em 3 informações que ele te dá, tá? Ó, vou botar aqui então. Do lado. Se o teu delta der um número maior que 0, se ele zerar e se ele for negativo, tá? Maior que 0, positivo, menor que 0, negativo. Ou ele nulo, né? O que isso aqui quer dizer então, gente? Preste atenção, se isso aqui dá um número maior que 0, tu vai ter uma raiz aqui. Quando tu abrir o teu Bhaskara em mais ou menos, tu vai ter mais um valor em um x e menos o valor em outro x. Então, tu vai ter duas raízes. Duas raízes. Se ele zerar, quando for mais ou menos raiz de 0 é 0, mais ou menos 0 não interfere. E aí, o teu Bhaskara vai ser somente isso aqui, menos B sobre 2A, vai ser um número só. Então, é como se você tivesse somente uma raiz. Só que isso aqui a gente está olhando para os números reais, porque existe na matemática um artifício para calcular raiz negativa, que são os números complexos. Então, são duas raízes reais, uma raiz real, e se ele der negativa, não tem raiz? Tem raiz sim, só que ela não é real. Ela é complexa. Então, não há raízes reais. Mas tem raízes, tá? Então, quando o aluno achou que não tinha resposta, tem resposta. Para ele que está no início do ensino médio, ainda não viu números complexos, a resposta seria, a partir disso aqui, não há raízes reais e acabou a questão. Mas eu vou te ensinar a calcular essa raiz complexa. Vamos lá. A teoria de números complexos, ela é um pouquinho grande, eu não vou te dar uma aula de números complexos, não é o objetivo desse vídeo. Eu só vou te falar o seguinte, ó. Os matemáticos inventaram um tal de i, que não vai ser uma vogal para você, ele vai ser um número. O i é um número imaginário. E o i ao quadrado, ele é menos 1. Por que, professora? Artifício matemático que eles criaram, tá? Não tente filosofar e entrar na cabeça de um matemático. Só decore isso aqui, ó. I ao quadrado igual a menos 1. Então, quando você tiver uma raiz negativa, vamos olhar isso aqui, ó. Menos 44. Eu vou fazer desse lado, que aí eu termino a questão aqui. Menos 44. Eu posso desmembrar em... Esse menos, eu vou fazer o quê? Vou virar ele menos 1. Menos 1 vezes o 44, que eu posso dizer que é 4 vezes 11.
Então, essa igualdade aqui, ela está corretíssima. Porque o menos vezes mais menos de novo, né? Esse aqui tudo daria negativo. 1 vezes 4, 4 vezes 11, 44. Então, mantive aqui o meu delta. Quer dizer que, quando eu for tirar a raiz de delta, eu quero a raiz de menos 1 aí ao quadrado. 4 é 2 ao quadrado. E 11. Olha quem vai conseguir sair da raiz. Quem tem a senha aqui, ó. Se a raiz é quadrada, esses dois aqui, eles têm o passe para saírem. Sai e deixa a chave na porta. Eles saem sem o expoente. Então, a raiz de delta é a mesma coisa aqui. O i e o 2 saem. Eu vou botar, igual a gente fala 2x, a letra depois do número, eu vou falar 2i. E o 11 que ficou lá dentro. E assim, eu sumi com a minha raiz negativa, ela é positiva, volto para cá. E continuo o meu Bhaskara. Menos b, b é 4, mais ou menos, o delta deu 2i, raiz de 11, dividido por 2 vezes a, o a é 3, não, o a é 3. Vou fazer uma simplificação rápida aqui, ó. Esse 2 tem que cortar com os dois de cima, não pode com um lado só, porque tem uma operação aqui acontecendo, e não é multiplicação, é uma soma, uma subtração. Então, tem que pegar os dois lados, é como se eu estivesse botando 2 em evidência lá na frente. Aqui vai ficar 2 e aqui vai ficar 1, e aqui fica 1. Se você não entende esse tipo de manobra, vai para a aula de matemática básica, em que eu falo de fatoração. Então, tuas respostas ficaram x1 menos 2 mais i raiz de 11 sobre 3. E o teu x2 menos 2 menos i raiz de 11 sobre 3. Acabou a questão. Aqui eu te dei as duas raízes complexas, mas dependendo da abordagem, né? Se você ainda não estudou números complexos, a resposta para aqui, ó. Não há raízes reais. Agora você sabe para que serve o delta e você sabe calcular raízes complexas de uma equação de segundo grau. Se você quiser aprender mais de matemática básica, mais de matemática para concursos, especificamente os da Marinha, vem para o Futuro Alfa. Eu tenho uma parceria com o professor Tom Mer, você pode aprender português e redação também, cai em tudo que é prova de Marinha. Então vem ser um Futuro Alfa! A teoria... Pausa pro cachorro.